Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Matemática e física, bem explicadinhos. Chega de dificuldade, vem aprender aqui. Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Está começando mais um Dicas com Caqui. Pessoal, nós vamos começar a sequência de resolução das questões da prova amarela de Matemática e suas tecnologias do Enem 2020. Lembrando, caderno amarelo. E aqui eu vou resolvendo na sequência, tá? Vamos ver daqui até a realização do Enem quantas questões a gente vai ter condições de resolver. E todo bloco que eu montar, ela vai ser em playlist com questões separadas, tá? Então vai ter como vocês escolherem aquelas questões que vocês encontraram dificuldades para resolver. Então vamos lá. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e para isso traça o gráfico da receita e do custo de produção dos seus itens, em real, em função da quantidade de itens produzidos. O lucro é determinado pela diferença receita menos custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Então ele deu aqui para a gente, ele deu um gráfico. Nesse gráfico você tem no eixo X a quantidade de itens produzidos e aqui você tem o custo em reais. E você tem dois gráficos. Você tem um gráfico com um traço menos espesso, que significa o custo, e você tem o mais espesso, que é a receita. Lembrando sempre que ele disse para a gente que o lucro ele é igual à receita menos o custo. A receita é o que eu apuro na venda. O custo foi o que eu gastei para produzir o objeto. O lucro ele vai ser essa diferença porque se eu fabriquei, por exemplo, um objeto por R$7 e vendi por 10, então o meu lucro foi de R$3, certo? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos analisar, nesse gráfico aqui, nós vamos analisar o início deles dois. Como os dois começaram no mesmo ponto, você vai perceber que a diferença 5 menos 5 dá 0. Você vai perceber aqui que o nosso gráfico do lucro, ele vai começar com o ponto 5 e 0, tá? Produtividade, lucro, certo? Produção em função do lucro, que é o que ele quer. Lucro em função da produção, que é o que ele quer. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o gráfico A e ele está começando em que ponto? 5, 0. Gráfico B, gráfico D, não está começando do 5, 0, ele está começando no 5 e 5, então esse aqui está descartado. Gráfico B, está começando no 5 e 0. Gráfico C, está começando no 5 e 0. Gráfico D, está começando no 5 e 5, então o E, aliás, então o E está descartado. Então o gráfico que ele está pedindo ou é a letra A, ou é a letra B, ou é a letra C, tá certo? Então o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que nós vamos analisar o fato do seguinte: quando a receita é maior do que o custo, aí você tem lucro positivo. Quando a receita é menor do que o custo, você vai ter lucro negativo, ou seja, você vai ter prejuízo. Se a gente analisar esse gráfico aqui, se você pegar esse ponto aqui, ó, e você baixar até o 15, você vai perceber que do 5 ao 15, a receita é essa escura. Perceba que a receita está embaixo do custo.
Então, no gráfico, quando você analisa o comportamento de um gráfico e o desenho dele está abaixo de um outro gráfico, significa dizer que ele é menor. Então, o que acontece aqui de 5 a 15? Significa dizer que o custo é acima da receita. Então, se o custo é acima da receita, significa dizer que eu estou tendo prejuízo. Se eu estou tendo prejuízo, isso significa dizer que, começando com 5, eu tenho 0, e do 5 até o 15 eu tenho lucro negativo. Então, olhando no gráfico A, você vai perceber que de 5 até o 15 ele é negativo. No gráfico B, do 5 até o 15 ele é positivo. E no gráfico C, do 5 até o 15 ele também é positivo. Então, aqui, já por eliminação, o gráfico aqui já vai ser o gráfico A. Agora vamos só encerrar aqui. Observe que no gráfico do 15 ao 30 ele é positivo. Vamos analisar aqui, do 15 ao 30. O que nós temos? Nós temos o custo abaixo da receita. Então, se o custo é abaixo da receita, significa dizer que o custo é menor do que a receita. Então, se o custo é menor do que a receita menos custo vai ser positivo. Então, você vai ter lucro aqui. E esse lucro, ele vai se expressar no gráfico sendo desenhado acima do eixo X. Então, vejam bem, aqui lucro zero, lucro negativo, lucro positivo. Lucro zero, quando o total de itens produzido 5. Quando o total de itens produzido for de 0 a 15, você vai ter prejuízo. Quando o total de itens for do 15 ao 30, você vai ter lucro, você vai ter prejuízo, ou lucro positivo. Então, a resposta correta da questão é a letra A. Certo? Então, é uma questão muito interessante porque ela trata só da análise do gráfico para você poder calcular.